Hoje, dia 19 de outubro de 2022. Tarô, estudo do simbolismo e prática. Muito bem, o tarô é um conjunto de lâminas simbólicas, são símbolos transcendentais. Esses símbolos todos constituem uma espécie de manual do bem viver. Eles apontam primeiro princípios metafísicos e depois eles vão se desdobrando em princípios morais. Então, eles juntos, eles dão diretrizes, para o bem viver. Como as origens são míticas, são desconhecidas, e pela profundidade dos símbolos, já que apontam para uma orientação espiritual, a gente pode deduzir que o conjunto todo trata-se de uma revelação de verdades maiores. Bom, muito bem. Como surgiu o tarô? Ninguém sabe. A lenda diz que o Egito, os sábios do Egito, prevendo a decadência do império, resolveram imortalizar seu conhecimento e tinha o dilema de como esse corpo de conhecimento sobreviveria à própria queda do império. E aí, então, eles eternizaram o conhecimento num dos vícios mais antigos do mundo, o jogo. Então, criaram o tarô. Diz a lenda, além disso, que quem tinha conhecimento do tarô era Moisés, porque Moisés era um alto iniciado da corte. E que o conhecimento era reservado não só aos sacerdotes, mas aos nobres da corte. O faraó era considerado a divindade na terra. E Moisés era príncipe, então Moisés era um alto iniciado. Saindo do Egito, diz a tradição, mas é mito, que Moisés teria levado com ele esse corpo de conhecimento. Nas mãos de Moisés, esse corpo de conhecimento ainda seria renovado pelas revelações do Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Então, o corpo de conhecimento judaico teria sua origem no Monte Sinai com Moisés. Mas Moisés não era uma tábula rasa. Moisés já era um grande iniciado. Então, a saída de Moisés com o Egito teria trazido o tarô para nós. Também há quem diga que esse é o livro de Thoth, o misterioso livro de Thoth, e que teria sido preservado por irmandades e fraternidades através dos tempos. Pode ser uma coisa meio difícil de acreditar, mas veja bem, nós vemos no livro Asno de Ouro, de Apuleio de Madaura, que alguns séculos depois de Cristo, ele narra a história, uma história muito bonita, que agora não vem ao caso. Eu vou fazer outro vídeo falando do Asno de Ouro. A gente vê no fim do livro que os cultos egípcios estavam muito vivos em Roma, logo depois do tempo do Cristo. Então, isso foi ontem na história da humanidade. Então, é possível que o conhecimento tenha se preservado, através de fraternidades? Sim, é possível. Bom, outro dado interessante é que o tarô mais antigo que nós conhecemos é o tarô de Marselha. O tarô de Marselha foi descoberto em 1600 e ainda numa forma fragmentada e incompleta. É o tarô mais antigo. Muito bem, porém, há versões muito famosas, chamadas assim, tarô dos boêmios. E os boêmios eram, na verdade, os ciganos. Então, o tarô teria se espalhado pelo mundo através dos ciganos. E eu uso para ensinar o famoso tarô dos boêmios, que foi publicado
pela editora Pensamento com o nome de Tarô Adivinhatório, né? E que traz figuras egípcias mais próximas de um suposto original, tá? Ninguém sabe, na verdade. O que é preciso dizer é que hoje você tem inúmeros tarôs, inúmeros, né? Inclusive, entre eles o tarô dos anjos, que eu gosto muito, simplesmente por ter uma linguagem leve que não assusta o consulente. Mas é preciso saber que todos os tarôs têm a mesma estrutura. Eles todos são compostos de 22 arcanos maiores e 4 naipes de arcanos menores. Todo tarô segue a mesma estrutura. Quando eu falo que eu uso o tarô dos anjos por ter uma linguagem um pouco mais leve, é porque o pessoal ignorante dos verdadeiros arcanos costuma ter medo de alguns deles injustamente. Então, por exemplo, o arcano da morte. Então, as pessoas têm medo. Saiu a morte, eu vou morrer. Não tem nada a ver. A morte é um final de ciclo e, portanto, traz consigo a renovação. Tá? Outra carta que as pessoas têm muito medo, que nós vamos estudar, é a torre, também chamada de casa de Deus. Uma torre desmoronando com um raio que cai e a torre desmorona. Na verdade, essa torre é a Torre de Babel. E ela mostra a arrogância da mente humana que quer atingir os céus do conhecimento, né? Então essa carta na prática, ela simboliza os castelos de areia que a maré vai levar. As pessoas têm medo, porque ruína, a casa desmoronando. Não, o que desmorona é a ilusão. Então a torre mostra o final das ilusões. E isso não é uma coisa ruim. Desilusão é uma coisa boa, né? Então a desilusão é um remédio amargo, mas é um remédio. Então nada como voltar, né, à luz da verdade e dissolver as ilusões. Então é uma carta muito boa. Então esses são 2 exemplos, tá, de como as pessoas interpretam mal, né? O tarô não é feito para assustar as pessoas, é feito para orientar as pessoas. Tá? Então, se você tem o tarô de Marselha, se você tem outro tarô, você não se preocupa, pelo menos em termos de curso comigo, porque todos eles seguem a mesma estrutura. E nas minhas apostilas eu vou apresentar o tarô que eu uso e também o tarô de Marselha para a gente comparar o simbolismo. Há alguns tarôs também bastante deturpados, que eu não gosto. Por exemplo, o de Crowley é um que eu não gosto. Eu acho o simbolismo muito alterado e muito deturpado. No estudo do tarô, interessa também que a gente contemple o simbolismo que traz a carta. Se tem alguma coisa que não dá muito certo no estudo de tarô, é muita especulação de coisas que realmente não estão na carta. Tá? Especulações muito mentais, e não é o caso. Nós estamos diante de símbolos, de portais da vida espiritual. Então, o verdadeiro instrutor é espiritual. Então você precisa olhar o símbolo. Símbolo, no sentido de junguiano, é uma porta transcendental. Então você está em contato com o que não é processado adequadamente pela mente. Então nós temos que ter um pouco de contemplação e discernimento espiritual, tá? Então esse é o caminho, e isso faz então do tarô, sendo um jogo de símbolos guiado por um instrutor espiritual. Esse instrutor não é uma pessoa, é a consciência divina que está em nós e que nós somos. Então, nós acessamos, na verdade, a consciência. E eu e o consulente somos uma consciência só. Então, se o tarô for bem sucedido, quando há uma consulta, por sermos uma só consciência, o consulente acaba ouvindo, através de nós, a si mesmo.
tá? É assim que funciona o tarô na prática. Agora vamos ver alguns aspectos. É importante dizer para vocês que no meu sistema eu não sigo uma coisa muito famosa que tem por aí, que é dizer que o arcano O Louco é o primeiro de todos, que é o arcano sem número, e dizer que o louco vai fazer sua jornada pelo tarô. O arcano 1, depois o 2, depois o 3. Eu não acredito nisso, tá? Porque os arcanos são assim bastante abstratos, completos e autônomos. Então seria muito estranho você começar a jornada pelos arcanos mais abstratos, que são os primeiros números. Então, em vez disso, eu estou propondo uma outra coisa. Veja essa figura. É o alfabeto judaico. São 22 letras, 22 arcanos maiores. A palavra arcano significa mistério. Então, esses arcanos se intercalam, se intercombinam, né? Eles se alternam, e essa combinação de letras se chama gematria, uma área da Cabala, na verdade Cabalá, mas nós chamamos de Cabala. Então, essa alternância não segue uma linha linear, nem no espaço nem no tempo. Então você não vai estudar, nós vamos estudar linearmente, o A, depois o B, depois o C, mas na prática eles se alternam. Então a jornada não é seguir os números, a jornada é viver. E para cada pessoa esse viver vai se revelar de uma forma única, porque cada letra é um poder espiritual. E esses poderes vão se alternando e vão se combinando. Quanto aos objetivos, nós podemos assim traçar 3 objetivos principais. Vamos ver o primeiro dele, previsões. As previsões são o uso menor, um pouco vulgar, um pouco pequeno, mas vale a pena falar sobre isso também. Como você pode fazer previsões através do tarô? Previsões para o futuro? Mas o futuro não existe. O futuro não foi construído. Nós só temos o agora. Passado é memória, futuro é ansiedade. E aqui e agora é a realidade. Porém, é possível fazer algumas previsões sim. Por quê? Porque aqui no presente você tem sementes de rosa. Então eu posso supor que ali na frente você vai colher rosas e não laranjas. Então há um certo fluxo, tá? Porém, nenhuma previsão é garantida, porque nós não sabemos se essas sementes vão realmente se desenvolver adequadamente. Esse seria o rumo natural delas, se desenvolverem, darem flores, frutos. Esse seria a vida plena, realizada. Isso pode ser uma metáfora da nossa vida, né? Mas também as coisas podem se perder e se deturpar. E não é tão simples fazer previsões sobre isso. Não é mesmo. Nem muito confiável. Porque o tarô não está tão voltado para o mundo dos fenômenos, do mundo das formas, do mundo fenomênico, né? Onde tudo é impermanente, onde tudo é passageiro. Então ele não se presta muito a isso. Mas é verdade que de sementes de rosa nós só podemos esperar rosas e não laranjas, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o autoconhecimento. Então o autoconhecimento ele é possível e viável e muito importante através do tarô. Pelo autoconhecimento, nós podemos ajudar as pessoas, mas com uma postura terapêutica. Então você não vai falar do futuro, não são mais previsões, você não vai falar do futuro nem nada, você vai tentar explicar as angústias das pessoas,
aí o passado passa a importar muito, como sementes que estavam lá atrás e agora florescem, tá? Mas se você é que é o agente do espírito, da consciência, como o leitor, né, do tarô, você tem que ter uma postura terapêutica. E aquela pessoa que está lhe consultando, ela tem que sair melhor do que ela entrou. Senão você fracassou. Se ela sair igual, você fracassou. Se ela sair pior, é um crime. Você está no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada. Tá? Esse é um primeiro aspecto do autoconhecimento. Outro aspecto do autoconhecimento é o seguinte: para autoconhecimento, durante toda a minha juventude, eu preferi a astrologia. Porque eu, ainda jovem, muito racional, né, eu preferia ter uma base um pouco mais concreta. Porque o mapa astrológico trabalha com posições determinadas e muito reais, tá? Que a gente consegue determinar no tempo como a coisa foi. Então isso dava um apoio mais firme para uma previsão. No entanto, com o amadurecimento, com o estudo da meditação, com as doutrinas de iluminação do Oriente, hoje eu prefiro o tarô, que ele tem os mesmos fundamentos, sim, ele tem os mesmos fundamentos, porém é um jogo de símbolos. Então ele trabalha mais com o inconsciente, mais com a intuição, e aqueles mesmos dados que eu me agarrava com a certeza da razão, né, agora eles vêm de uma forma flutuante. Então a coisa flui de acordo com a consciência e com a sua conexão espiritual. Eu acho uma coisa assim bem mais rica e mais interessante. E isso aponta para a terceira modalidade. Temos então a orientação espiritual. E eu acho que a orientação espiritual é o uso mais legítimo do tarô. É autoconhecimento? É. Mas é mais do que isso. É uma orientação literalmente espiritual. A própria consciência lhe mostra os rumos a tomar. Então, ainda que você tenha questões, angústias a resolver, e você busca uma orientação espiritual para elas, a meta sempre será a realização da consciência e o cumprimento da sua missão na Terra. Agora eu quero mostrar para vocês mais uma coisa interessante. Voltando ao assunto da estrutura do tarô. Nós tínhamos 22 arcanos, arcano significa mistério, como eu já falei, 22 arcanos maiores, princípios inteiros, completos, plenos, né? E temos os arcanos menores. Os arcanos menores estão organizados em 4 naipes. E esses naipes seguem as 4 letras do nome divino, que ninguém sabe como se pronuncia. Nós falamos Ieve, mas esse nome não é correto. Esse nome não era pronunciado, de tão sagrado que era. Uma vez por ano, o sacerdote entrava no santo, no Santíssimo do Tabernáculo, e lá ele pronunciava o nome lá dentro, tá? E ninguém ficava sabendo. Então, ninguém sabe a pronúncia desse nome. Portanto, esse nome é desdobrado por letras, e cada naipe, cada elemento, segue uma letra. Dentro de cada naipe, também temos 4 figuras humanas. E essas figuras também seguem essas letras. No nosso baralho normal, uma das figuras foi suprimida. O original tinha 4 figuras. Mas isso a gente vai explicar um pouco mais tarde, tá bom? Mas o original são 4 figuras porque segue o esquema das 4 letras. E depois dessas 4 figuras humanas, nós temos séries numéricas de 1 a 10. E essas séries numéricas, elas seguem a árvore da vida, as 10 Sefirot. Sefirot é uma palavra plural. A palavra singular é Sefira, tá?
Muito bem. Essas Sefirot, elas são associadas aos planetas, né? E então os arcanos também têm toda uma estruturação em cima da Cabala. O Tarô tem muita ligação com a Cabala. É uma síntese do misticismo ocidental, se é que podemos falar em misticismo ocidental. Eu ainda entendo que é um misticismo universal e que se expressa dessa forma, tá bom? E agora, voltando à orientação espiritual, eu vou alternando os temas, não é? Eu gostaria de ler para vocês esse trecho aqui, que é de Masaharu Taniguchi. Na cartomancia, o índice de acerto varia conforme a profundidade da oração do cartomante, embora o instrumento para decodificar a inspiração sejam as cartas do baralho. Assim, também a eficácia da acupuntura, da moxabustão ou da massagem shiatsu varia dependendo de acertar ou não o local de aplicação, por uma diferença mínima. Então ele explica que até mesmo na acupuntura, a intuição é fundamental, a conexão espiritual é fundamental e só ela vai poder decodificar esse sistema simbólico que são as cartas. Vamos para o outro trecho. Os espíritos transmitem as verdades do mundo espiritual às pessoas do mundo terreno, geralmente através de símbolos. Habitando um mundo superior ao nosso, não dispõem de outro meio de comunicar conosco, a não ser por símbolos. As pessoas do mundo terreno foram criadas para exprimir coisas e fatos do mundo terreno. Para expressar verdades espirituais que transcendem o mundo real, só se pode recorrer a símbolos. Então, ele fala os espíritos, mas no meu caso interessa falar da consciência crística, que é uma só consciência, a sua e a do consulente. E essa consciência, como ela tem uma origem divina e não mental, racional, ela se expressa através de símbolos. Símbolos bem no sentido junguiano, no sentido transcendente. Então a mente humana só está acostumada a exprimir, analisar as coisas do mundo terreno, do mundo das formas, que é o mundo da impermanência. Mas para expressar verdades espirituais que transcendem o mundo real, só se pode recorrer a símbolos. Masaharu Taniguchi. Isso significa então que o nosso estudo é fundamentalmente espiritual, com finalidades espirituais, e por isso mesmo eu focalizo sobretudo a orientação espiritual, cuja única meta é a iluminação, chamada no cristianismo do plano de salvação, que não é outra coisa senão a iluminação. Então, toda a orientação espiritual vai apontar na direção da realização da consciência. Você pode até, como consulente, chegar com uma angústia, com alguma dúvida, mas a resposta será sempre em função da realização da consciência do plano de salvação divino. Então, é a linguagem do amor divino. Tá? Esse é o objetivo, né, do estudo do tarô. Por isso, o curso do tarô tem muita relação com o outro curso que eu dou, que é o curso de meditação contemplativa. Tá? Por hoje, como apresentação, eu acho que já é suficiente. Nós vamos estudar isso mais profundamente. Hoje é uma pincelada muito superficial, em alguns aspectos mais curiosos, e que deem uma ideia do que é que nós vamos fazer, do que é que nós vamos estudar juntos, porque nós somos uma só
consciência. Então não é um estudo de um mestre guru passando para discípulos. É um estudo em conjunto. O meu papel é de facilitador e não de guru e não de mestre. Eu não tenho discípulos. Então, nós vamos fazer o estudo dentro de uma só consciência. Então, nós vamos estudar juntos. Eu não sou mestre e ninguém é discípulo. Nós somos companheiros de jornada. Só que dentro da nossa jornada, nós daremos alguns passos juntos. Agradeço, agradeço, agradeço. Uma semana de paz para todos.